Neste seguimento que eu gostaria de dar uma vez a mais as boas-vindas a todos vós e muito especialmente ao nosso convidado de hoje, ao professor Jorge Canhoto, ao qual eu agradeço imenso ter aceito este convite lançado por nós. O professor Jorge, eu já o conheço há uns anos e admiro imenso o seu trabalho que tem desenvolvido nesta área da biotecnologia vegetal e, de certa forma, promovido também a biodiversidade vegetal deste país. O professor Canhoto é licenciado em Biologia pela Universidade de Coimbra e também doutorado em Biologia na área da Fisiologia pela mesma universidade. Atualmente também é coordenador do mestrado em Biodiversidade e Biologia Vegetal na Universidade de Coimbra. E atualmente é presidente da direção do Centro de Informação em Biotecnologia. Tem dado um grande contributo na área da comunicação de ciência, uma área em expansão em Portugal. E as suas principais áreas de investigação são a clonagem in vitro, o melhoramento de plantas, com particular interesse na área das espécies arbóreas. E hoje, com o nome da palestra, Clonagem, Melhoramento e Certificação de Espécies Fruteiras, pretende, de certa forma, dar algumas luzes na área da propagação e certificação de espécies fruteiras, uma área claramente deficitária no nosso país e que vive atualmente de grande parte de importação de materiais de propagação que vêm do exterior. Muito bem-vindo, muito obrigado e a palavra é sua, professor Jorge. Então, obrigado Liliana pelas palavras, agradeço ao Sebal e à doutora Liliana Marum o convite para fazer esta apresentação online, porque agora vivemos muito online, e queria também cumprimentar as outras pessoas do Sebal que fazem parte desta organização e cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir a este evento. Como a doutora Liliana disse, eu vou falar um pouco sobre a clonagem de plantas e o que se pode fazer depois em termos de melhoramento utilizando a clonagem, e no final falar um pouco sobre aquilo que é a certificação de espécies fruteiras, ou pelo menos dar uma ideia de como é que se faz ou como é que se pode fazer essa certificação. Eu sou, como a doutora Liliana disse, sou professor na Universidade de Coimbra, mais concretamente no Departamento de Ciências da Vida, que é um dos departamentos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e a Faculdade de Ciências é uma das 8 faculdades da Universidade. O nosso departamento fica aqui junto ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é muito velha, já tem mais de 700 anos. Velho não quer dizer bom, mas pronto, é uma característica. O Jardim Botânico também já tem alguns anos, faz 250 anos para o ano, e o Departamento de Ciências da Vida é relativamente recente, é de 2009, porque ele nasceu da fusão de 4 antigos departamentos da área das ciências da vida, que eram a botânica, a zoologia, a bioquímica e a antropologia. Portanto, é o departamento mais novo da universidade, embora esses departamentos fossem mais antigos. O edifício fica aqui, quem conhece a Universidade de Coimbra, fica mesmo ao lado do Jardim Botânico, por trás dos arcos do jardim, é também um edifício muito antigo. É este edifício que está aqui em baixo, é este edifício aqui, que é de 1656 também, e já foi um quartel, já foi um colégio, já foi um convento, enfim, já foi muita coisa. Em termos daquilo que eu vou falar, pus aqui uma espécie de sumário, portanto só fazer uma pequena introdução sobre o que é a reprodução nas plantas, depois falar um pouco sobre clonagem, dar alguma ideia sobre o que é a micropropagação e os tipos de micropropagação, depois referir 2 ou 3 exemplos das aplicações da clonagem e da micropropagação ao melhoramento de plantas, e depois falar no final um pouco sobre a certificação de materiais e as entidades reguladoras. Portanto, relativamente à reprodução das plantas, todos nós sabemos que as plantas se reproduzem como qualquer organismo,
No caso das plantas, a reprodução pode ser reprodução sexuada ou reprodução assexuada. A reprodução assexuada é muito comum nas plantas. Temos aqui um senhor a plantar arroz na China, pode semear ou plantar arroz. Atualmente há técnicas muito eficientes de fazer as sementeiras. Temos aqui um trator a semear com uma precisão bastante grande, portanto a propagação de plantas é fundamental para nós obtermos os materiais que queremos, não só em termos de alimentação, mas também para outras coisas, como a produção de fibras ou a produção de madeira ou de outros materiais derivados das plantas. Como é que nós podemos propagar plantas? Bom, essencialmente três maneiras, ou através de sementes ou outros propágulos. Quando eu pus aqui outros propágulos, estou-me a lembrar, por exemplo, da batateira, que se propaga através de batatas, portanto é um tipo de propagação vegetativa, embora as pessoas dizem que vão semear batatas. Depois através de multiplicação vegetativa, e depois, mais recentemente, através de técnicas de propagação in vitro. Estes métodos de propagação, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, baseiam-se em maneiras das células dividirem que são diferentes. A reprodução sexuada baseia-se muito na mitose, portanto na obtenção de células geneticamente iguais às células originais, enquanto a reprodução assexuada faz intervir um mecanismo de divisão celular que é a meiose, seguido de um processo de fecundação. E isso implica que haja variabilidade genética, não apenas porque os gametas que são produzidos, ou no caso das plantas, os esporos que são produzidos através da meiose são geneticamente diferentes por causa do crossing over e da distribuição ao caso dos cromossomas, mas também porque depois a junção dos gametas permite juntar materiais genéticos diferentes e obter um organismo que é geneticamente diferente do original. Portanto, basicamente o que nós temos em termos de reprodução nas plantas é uma coisa deste tipo. Através da reprodução assexuada, nós conseguimos obter plantas que vão ser geneticamente iguais e vão constituir aquilo a que nós chamamos vulgarmente um clone. Por reprodução sexuada é necessário fazer intervir duas entidades diferentes e através de cruzamento vamos obter plantas que vão ser geneticamente diferentes. Isto depois tem implicações importantes em termos do melhoramento das plantas e daquilo que nós podemos fazer com elas. A uniformidade genética é muito interessante para os produtores porque permite ter um campo em que os materiais amadurecem ao mesmo tempo e, portanto, é possível recolher a colheita na mesma altura. A variabilidade tem a vantagem de permitir obter materiais que são geneticamente diferentes e essa diversidade genética permite eventualmente, no caso de doenças ou pragas, uma resistência a essas situações. As plantas são muito fáceis de clonar, desde logo porque elas têm métodos naturais que utilizam para se propagar vegetativamente. Eu pus aqui alguns exemplos, só por curiosidade, temos os morangueiros, toda a gente sabe que se propagam vegetativamente, a elódia, que é uma planta aquática e que se propaga por fragmentação, as plantas que formam bulbos também se propagam vegetativamente, ou cormos, que é um outro tipo de estrutura que permite a multiplicação vegetativa, e esta planta muito interessante que é o briófilo, que forma na periferia das folhas umas estruturas que são muito parecidas com embriões e que quando se separam e caem no solo dão origem a novas plantas. Portanto, tudo isto são métodos de propagação vegetativa que as plantas usam para ocupar rapidamente um determinado habitat. Uma planta muito conhecida que se propaga vegetativamente é a batateira. Temos aqui uma batata, se nós cortarmos a batata em secções, cada uma dessas secções fica com aquilo que se chama uma gema, essa gema depois cresce e dá origem a uma nova planta. A batata não é mais do que um órgão de propagação vegetativa das plantas, embora nos dê muito jeito na alimentação.
Um outro exemplo aqui já no caso de uma árvore, temos aqui um chopo branco, o Populus alba. Isto é um chopo que existe aqui na zona do hospital da Universidade de Coimbra e em determinada altura do ano, quando os senhores se esquecem de cortar a relva, começam a aparecer estas plantas à volta do chopo. Isto são rebentos a partir do sistema radicular, são aquilo que se chamam pimpolhos e são também um método de propagação vegetativa. Agora, se nós quisermos propagar vegetativamente as plantas, não precisamos de estar à espera destes métodos, ou podemos usar métodos alternativos. Um desses métodos muito usado e que toda a gente já fez é aquilo que se chama estacaria. Por estacaria, o que é que nós entendemos? É quando cortamos um ramo de uma planta e provocamos o enraizamento desse ramo. Se tivermos 10 ramos de uma mesma planta, eles vão ser geneticamente iguais e, portanto, vão dar origem a 10 plantas geneticamente iguais também. A estacaria, em algumas plantas, é relativamente fácil, por exemplo, em plantas mais herbáceas, ou até em algumas plantas leñosas, como o chopo, em que basta ter o ramo durante alguns dias num copo com água e ele enraiza espontaneamente. Noutros casos é mais difícil, como na oliveira ou nos eucaliptos, e é necessário usar aquilo que se chama a hormona de enraizamento, que é uma auxina, o ácido indinolbutírico. Atualmente há preparações já comerciais que se podem utilizar, há géis de auxina e há pó de enraizamento, portanto, mergulhando estes caules no pó ou no gel e depois colocando em vaso, consegue-se enraizar essas estacas e obter novas plantas. Depois, outro método de propagação vegetativa mais convencional é a enxertia. Aqui é uma enxertia de um limoeiro num porta-enxertos, que é o Poncirus trifoliata. Trifoliata porque ele tem as folhas com aquelas três folíolos, não são bem folíolos, mas três partes. Por vezes há que ter algum cuidado com os rebentos do porta-enxertos, que são vulgarmente designados por ladrões, porque eles não têm grande interesse do ponto de vista da produção. Mas a enxertia é uma tecnologia muito antiga e que se aplica ainda hoje de uma maneira muito eficaz, e as técnicas também têm evoluído e que permite também fazer a clonagem de materiais de interesse. A zona de ligação fica muitas vezes visível, porque o porta-enxertos obviamente é diferente do enxerto, e essa zona muitas vezes fica como uma cicatriz na planta. Este método tem alguns problemas, nomeadamente o facto de muitas vezes haver rejeições durante as enxertias, mas é uma tecnologia ainda muito utilizada. Estes métodos mais convencionais, como a estacaria e a enxertia, têm algumas limitações. No caso da estacaria, muitas vezes o enraizamento é difícil. No caso da enxertia, há muitas vezes incompatibilidade, como já tinha referido. Muitas vezes também estes métodos limitam-se à fase juvenil, ou seja, eles são eficazes quando as plantas estão ainda numa fase juvenil. E nessa fase juvenil muitas vezes não se conseguem distinguir as características interessantes da planta e, portanto, é um bocado como trabalhar no escuro, porque não sabemos se o enxerto com aquela planta juvenil ou a estacaria com a planta juvenil vai dar alguma coisa interessante. São processos morosos e que requerem alguma prática, nomeadamente a enxertia. Muitas vezes a eficiência também não é muito grande, a mão de obra tem que ser, no caso da enxertia particularmente, é uma mão de obra especializada, nem toda a gente é capaz de fazer um enxerto. E depois muitas vezes há efeitos, aquilo que se chamam efeitos stop office, que isto acontece mais na estacaria, quando nós usamos estacas que são de ramos que têm um crescimento mais horizontal, as plantas obtidas têm também tendência a replicar esse tipo de crescimento e, portanto, as plantas ficam com uma arquitetura um pouco esquisita. Sendo assim, a micropropagação pode ser uma boa alternativa, em alguns casos, a estas técnicas mais convencionais de propagação vegetativa. A micropropagação, o que é? É a propagação de plantas é uma clonagem em condições laboratoriais.
Chama-se micropropagação, um pouco por oposição às técnicas que vimos anteriores, em que se usam materiais de maiores dimensões. Aqui os materiais que se usam são mais pequenos e daí a designação micropropagação. Há também quem chame propagação in vitro, ou clonagem in vitro, no sentido em que estes materiais são propagados em condições laboratoriais, normalmente em materiais de vidro, embora atualmente já se use muito materiais de plástico descartáveis. A micropropagação baseia-se nestas três propriedades das plantas. Uma delas é a totipotência, que é o facto de algumas células das plantas permanecerem num estado relativamente indiferenciado e serem capazes de responder a determinados estímulos, nomeadamente hormonas ou condições de stress, e poderem, nessas condições, dar origem a uma nova planta. Depois, baseia-se muito na existência de meristemas. As plantas, depois do desenvolvimento embrionário, continuam a ter zonas de divisão ativa, que são essas zonas meristemáticas, e que podem servir de base para obter novos organismos. E, por outro lado, a capacidade que também os órgãos vegetais têm de formar novos meristemas. Vimos há pouco, no caso do chopo, que eles são capazes de produzir os tais rebentes a partir do sistema radicular. E, portanto, basicamente, na micropropagação que nós temos é material vegetal que colocamos in vitro, aplicamos um tratamento, normalmente com hormonas vegetais, e vamos obter uma planta. Existem vários tipos de micropropagação. Eu pus aqui aqueles que são mais comuns, que são a proliferação de meristemas axilares, a indução de organogénese e a formação de embriogénese somática. Eles são diferentes no tipo de materiais que se utilizam e no tipo de meios também, mas no resultado final é o mesmo, ou seja, é a obtenção de plantas geneticamente iguais ao material de partida. No que diz respeito à proliferação de meristemas axilares, em que é que consiste esta técnica? Ou em que é que se baseia? Baseia-se no facto de, nas plantas, como já vimos, existirem zonas meristemáticas. Essas zonas meristemáticas no caule são chamados os meristemas axilares, ficam normalmente nas axilas das folhas. E se nós olharmos para o caule de uma planta, vemos que ela é uma repetição de unidades. E essas unidades são iguais e cada uma delas chama-se um fitómero. Portanto, um fitómero é um segmento do caule, uma ou mais folhas e um ou mais meristemas axilares. Estes meristemas axilares normalmente estão dormentes, mas se forem sujeitos a algum estímulo, por exemplo, o corte do meristema apical, eles podem começar a desenvolver. E, portanto, se nós pegarmos num fitómero, colocarmos no meio de cultura com as hormonas adequadas, normalmente no caso desta técnica utilizam-se citocininas, ao fim de algum tempo esses fitómeros crescem e depois podem voltar a ser cortados, podem voltar a ser colocados no meio de cultura, obtendo-se uma taxa de multiplicação elevada. Noutros casos, utiliza-se uma técnica diferente, que é chamada organogénese. Aqui já não estamos dependentes dos meristemas que existem na planta, mas podemos induzir meristemas de novo. Por exemplo, se pegarmos numa folha ou num segmento do caule ou numa raiz e o tratarmos com uma mistura de auxinas e citocininas, ao fim de algum tempo começam a aparecer aquilo que nós chamamos gemas, que na realidade são os meristemas em desenvolvimento. Estas gemas depois vão desenvolvendo. Temos aqui já uma planta muito pequena e vão crescendo, e se várias células da planta puderem organizar um meristema, podemos obter um grande número de aquilo que chamamos rebentos caulinares ou chutes a partir de uma única folha. Nestes dois casos, quer na proliferação de meristemas axilares, quer na organogénese, estes rebentos depois têm que ser enraizados, porque eles aqui não têm raiz e, portanto, ainda não são plantas. Há uma segunda fase que é a indução de enraizamento. Essa indução é muito parecida com aquilo que se faz na estacaria, portanto, pega-se nos rebentos, eles são tratados com a auxina, que é o IBA, o ácido indolbutírico, durante algum tempo e depois formam-se as raízes. E, portanto, aqui já temos uma planta completa, enquanto aqui temos as plantas ainda sem o sistema radicular.
Finalmente, uma última técnica de micropropagação é a embriogênese somática. Tem algumas semelhanças com a organogênese, no sentido em que nós podemos partir de materiais que não sejam meristemáticos, pode ser uma folha, por exemplo. Essa folha é colocada num meio que tem normalmente uma auxina e ao fim de algum tempo a folha dá origem a um tecido mais ou menos desdiferenciado, que é aquilo que nós chamamos um caule. Muitas vezes estes caules podem ser repicados mais ou menos indefinidamente, podem ser mantidos em cultura durante muito tempo no mesmo meio e continuam a dar estas massas de células, ou então se forem transferidos para um meio sem auxina, eles evoluem para embriões. Aqui neste caso já podemos ver um grande número de embriões. Esses embriões depois são transferidos para um meio que não tem auxinas e que tem uma concentração de sacarose mais baixa para poderem germinar e depois dão origem a plantas e essas plantas são transferidas para solo. Portanto, aqui não é preciso uma fase de indução de raízes, uma vez que os embriões são estruturas bipolares que já têm um meristema caulinar e um meristema radicular. Nestas fases de propagação in vitro, de micropropagação, em qualquer das técnicas, há uma fase que é a chave, que é a altura em que nós transferimos os materiais de condições in vitro para condições ex vitro. E aqui é no caso da embriogênese somática, portanto temos os embriões, temos a germinação e depois temos os rebentos já com algum desenvolvimento, e eles agora precisam de ser transferidos para solo. Esta fase é crítica porque normalmente perde-se muito material, quer seja por proliferação de meristemas, por organogênese ou por embriogênese somática. Portanto, a fase da climatização é muito importante para manter uma quantidade de material elevada em propagação, porque senão corre-se o risco de se perder muito material. Neste caso é medronheiro. O medronheiro, por acaso, é uma planta, como é uma planta relativamente rústica, ele não estranha muito esta passagem do in vitro para solo e as perdas são reduzidas, mas há outras plantas em que as perdas são bastante elevadas. A clonagem de planta, a clonagem é muito fácil em plantas, mas é relativamente complicada em animais e, além de mais, não coloca problemas éticos. Ninguém se importa que a gente faça uma clonagem de um eucalipto ou de uma oliveira ou de outra coisa qualquer, mas se tratar da clonagem de um animal, por mais simples que ele seja, isso levanta logo uma série de problemas éticos. E também o tipo de clonagem é diferente. A clonagem de plantas é uma verdadeira clonagem, ou seja, a partir de uma célula diferenciada, nós podemos obter uma planta, enquanto a clonagem dos animais implica normalmente a utilização de células que fazem parte células da linha germinal, portanto já envolvidas de alguma maneira na reprodução. As condições para a micropropagação são relativamente simples, portanto, o que é que nós precisamos? Basicamente é de um meio de cultura. Esse meio de cultura tem uma série de compostos que são aqueles que as plantas normalmente usam no seu desenvolvimento, portanto, elementos minerais, vitaminas, uma fonte de carbono, uma vez que nestas circunstâncias as plantas estão num estado mais ou menos mixotrófico, água e agar, se nós quisermos que o meio seja relativamente sólido, e depois as hormonas são muito importantes porque são elas que de facto são as responsáveis pelo tipo de resposta que nós vamos obter. Depois, além disso, é preciso controlar as condições de luz, nomeadamente o fotoperíodo e a intensidade da luz, a temperatura de cultura e a umidade. Aqui neste caso é um pinheiro, um Pinus alpensis, obtido por embriogênese somática. Se quisermos cultivar as plantas em meio líquido, isso também é possível e atualmente há bioreatores que permitem propagar material em larga escala. Aqui é só o exemplo de uma planta aquática com que nós também temos feito alguns trabalhos, que é o pinheirinho d'água, um Myriophyllum spicato, que é uma planta que se usa muito como bioindicador de poluição. Agora, em termos de aplicações, para que é que servem estes métodos de propagação de plantas in vitro?
podem servir para várias coisas, podem servir, por exemplo, para a multiplicação de híbridos, como a bananeira. Em muitos países produtores de banana a uma escala grande, como o Equador, a Colômbia, no Brasil, a multiplicação das bananeiras é muito feita naquilo que eles chamam as biofábricas. As bananeiras só se conseguem propagar vegetativamente. Podemos querer obter plantas em larga escala, obter milhares de plantas de um único genótipo interessante. O facto das plantas serem geneticamente iguais permite depois a uniformidade das colheitas. No caso de espécies dioicas, como o kiwi ou o espargo, podemos querer multiplicar apenas a parte feminina, que é normalmente aquela que interessa, embora no espargo é ao contrário, são os espargos, são os espargos masculinos aqueles que são mais interessantes, mas normalmente são as plantas femininas aquelas que são mais importantes e, portanto, podemos também utilizar para propagar seletivamente estas plantas. Podemos utilizar para propagar genótipos selecionados, por exemplo, em Portugal, o Raiz, que é um laboratório do grupo Navigator, faz muita clonagem de genótipos selecionados de eucalipto. E também, muito importante, podemos utilizar estas tecnologias para estudar o desenvolvimento das plantas. Podemos ver como é que os meristemas se comportam in vitro, como é que os embriões somáticos são induzidos e quais as condições para que eles se possam desenvolver. Agora vou só dar um ou outro exemplo daquilo que nós fazemos no nosso laboratório e que implica a utilização destas técnicas. Ultimamente temos feito alguns trabalhos com hibiscos. O hibiscos é uma planta ornamental, tem umas flores grandes, muito apelativas, e há variedades com cores muito diferentes. Portanto, o que nós temos feito é cruzar diferentes genótipos de hibiscos. Pus aqui este exemplo, que é um hibisco de flor vermelha e outro de flor amarela. Depois obtemos as sementes, colocamos a germinar e vamos ver o que é que sai destes cruzamentos. E de um destes cruzamentos resultou um novo hibisco, um novo genótipo, que é um que produz flores cor-de-rosa, está aqui do lado direito a planta. E agora, como isto é um híbrido, se nós quisermos manter as características deste híbrido, não o podemos propagar por reprodução sexuada, portanto temos que o propagar vegetativamente por micropropagação. E portanto o que nós fazemos é, utilizando os meristemas axilares desta planta, obter novos hibiscos geneticamente iguais ao hibisco original. Outro exemplo pode ser, por exemplo, passa a redundância, no tamarilho. O tamarilho é uma planta com que nós trabalhamos muito no nosso laboratório. É um solano betáceo, portanto é da mesma família da batateira e do tomateiro, e produz uns frutos que têm algumas semelhanças com o tomate. O tamarilho é uma planta diploide e em determinada altura nós quisemos obter plantas tetraploides de tamarilho, porque muitas vezes os tetraploides produzem frutos maiores e, além disso, quando se cruzam tetraploides com diploides, obtêm-se triploides que muitas vezes são variedades partenocárpicas, ou seja, elas são capazes de produzir frutos sem sementes, como acontece no caso da bananeira. Como é que nós obtivemos os tetraploides? Pegámos em fitómeros do tamarilho, o material já estava in vitro, tratámos com um agente semitótico, que é um agente que induz uma duplicação do número de cromossomas, nomeadamente a colchicina. Portanto, os fitómeros são tratados durante algum tempo e depois são transferidos para um meio que permite o crescimento do meristema axilar. E depois vamos ver se de facto este tratamento induziu ou não poliploidia. Isso pode ser feito de duas maneiras, ou contar o número de cromossomas. No caso do tamarilho isso é relativamente fácil porque os cromossomas são grandes. Se os cromossomas forem pequenos também se pode determinar o nível de ploidia por citometria, que é um sistema que permite quantificar a quantidade de DNA nas células. Utilizando este procedimento, nós conseguimos obter linhas tetraploides. Temos aqui
os cromossomas, 24 nos diploides e 48 nos tetraploides, e temos aqui os picos correspondentes aos níveis 4N e 2N de ploidia. Depois as plantas sofrem o processo normal de desenvolvimento, portanto são enraizadas e são aclimatadas e depois são transferidas para o campo. Temos atualmente alguns tetraploides, mas eles, ao contrário daquilo que nós pensávamos, não produzem frutos maiores, produzem frutos muito diferentes em termos de formato, e portanto os tetraploides só por si neste caso não são muito interessantes. Pode ser que os cruzamentos com os diploides deem origem a material mais interessante. Depois, outros exemplos da aplicação temos feito com o medronheiro, também propagação in vitro, para selecionar material que seja tolerante à seca ou ao stress hídrico. O medronheiro já por si é uma planta que vive em zonas onde normalmente não existe muita água disponível, mas com este trabalho nós conseguimos selecionar algumas plantas ainda mais tolerantes. Este trabalho é essencialmente o trabalho de doutoramento do João Martins, e foi feito em colaboração com a Universidade de Aveiro, com a Glória Pinto. Depois também temos usado esta tecnologia ou estas técnicas para perceber alguns mecanismos do desenvolvimento das plantas. Por exemplo, no caso do tamarilho, estudamos muito a embriogênese somática e tentamos perceber em termos de proteómica e genómica que proteínas e genes são importantes no desenvolvimento dos embriões somáticos. Esse trabalho tem sido feito muito pela Sandra Correia, que é uma investigadora do nosso laboratório. Temos também feito alguns trabalhos mais relacionados com a vitrificação, que é um fenómeno que aparece muito quando se fazem culturas in vitro, em que os rebentes são muito frágeis porque não têm uma lignificação normal. E, portanto, no caso do medronheiro também estudamos alguns aspectos mais científicos do processo de micropropagação relacionados com a vitrificação. E este é um trabalho que nós temos feito em colaboração com o CEBAL, que é o trabalho de mestrado da Sandra Caeiro, que já passou uma temporada aí no CEBAL. Ela, aliás, é de Évora e, portanto, foi só descer um bocadito mais para sul, que é um trabalho sobre microenxertia na amendoeira. Esse trabalho já tem alguns resultados e em breve a Sandra apresentará a dissertação de mestrado. Agora, problemas da micropropagação. O principal problema da micropropagação é dinheiro. É muito mais caro propagar plantas in vitro do que propagar plantas por semente ou por estacaria. E porque isso implica um investimento grande em termos de equipamento. A doutora Liliana sabe isso porque ela trabalhou numa empresa e eu também sei, portanto as pessoas que já estiveram relacionadas com empresas sabem que é preciso um investimento relativamente grande para, para instituir um laboratório, e depois os reagentes também são caros. No final, as plantas obtidas por micropropagação são em norma mais caras que as plantas obtidas por outras técnicas e, portanto, elas têm que ter alguma mais-valia para que os produtores as utilizem. Essa mais-valia pode ser uma qualidade fitossanitária melhor ou pode ser uma maior produtividade. Apesar destas dificuldades, por esse mundo fora, há muitas empresas que utilizam a micropropagação para fazer clonagem de plantas. Há muitas empresas no Brasil, na Argentina, pus aqui alguns exemplos. A Agromelhora é uma empresa muito conhecida, trabalha em vários locais do planeta, originalmente é espanhola. Temos aqui os viveiros Battistini, que exportam muito material para Portugal, principalmente de oliveira e de kiwi. Temos esta empresa, a Eribov SBW, que é uma empresa holandesa, e mesmo em Portugal já há algumas empresas que fazem clonagem de plantas. Pus aqui esta porque é uma empresa de Mantigal na minha, da Quality Plant, da Mónica, que faz
propagação de kiwis e de algumas fruteiras. Há também a Green Clone, que é uma empresa ligada à Escola Superior Agrária aqui de Coimbra, e há mais 2 ou 3 empresas no país que fazem clonagem de plantas. A clonagem e a micropropagação é particularmente interessante quando integrada numa coisa mais vasta relacionada com o aumento da produtividade, e pode ser também importante para nós evitarmos a importação de muitos materiais, nomeadamente fruteiras, que importamos de outros países, nomeadamente da Itália e de Espanha. Portanto, pus aqui um esquema muito geral daquilo que pode ser um sistema deste tipo. Portanto, se nós tivermos um genótipo de interesse que seja interessante por qualquer razão, ou porque é muito produtivo, ou porque é mais precoce, ou porque tem outra característica qualquer, para inscrevermos este material no catálogo de variedades, temos que o propagar primeiro e temos que ter esse material disponível no campo. Esse material tem que ser também avaliado em termos de fitossanidade, e depois, para ele poder ser comercializado, tem que ser propagado em larga escala, e aí a micropropagação pode ser também importante. E, portanto, integrada num sistema deste tipo, a micropropagação pode ajudar a aumentar a competitividade do setor hortofrutícola, permitindo a inscrição de materiais mais adaptados ao nosso país e, ao mesmo tempo, reduzindo as importações de materiais que nós fazemos muito, nomeadamente kiwis, oliveiras, muito do material de fruteiras é material que é importado. Agora, para terminar, não sei se já me alarguei muito, mas é relativamente rápido. Para inscrevermos material vegetal de interesse nos catálogos de variedades, devemos seguir as regras desta instituição, que é a UPOV. A UPOV tem uma sigla que não corresponde muito ao nome que ela tem, que é International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Na UPOV, pus aqui a página, nós podemos encontrar tudo aquilo que é preciso em termos de legislação e em termos dos procedimentos que devemos ter para certificar material vegetal, porque depois as instituições em cada país, as instituições reguladoras seguem muito estes procedimentos da UPOV. A missão da UPOV é esta, portanto, é promover um sistema eficaz de proteção de variedades, com o objetivo de encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade. Aqui encontramos depois a página da UPOV, tem várias secções. Há uma secção que tem os dados e estatística, onde nós podemos encontrar as variedades que existem disponíveis, e temos também os procedimentos para fazer a inscrição dos catálogos, a inscrição das plantas nos catálogos, e ver como se pode proceder a essa certificação. Portanto, aqui temos alguns dos documentos que são produzidos pela UPOV. Ao longo dos anos esses documentos vão evoluindo. O mais recente é de 1991 e o mais antigo é de 1961. Depois, em termos nacionais, a nossa legislação rege-se muito por aquilo que são as diretivas da União Europeia. No caso da União Europeia, essas diretivas podem ser encontradas neste site que eu pus aqui, que é um site sobre proteção de plantas e sistemas de informação sobre as variedades que estão disponíveis. Aqui nesta página nós podemos encontrar todos os catálogos que existem nos diferentes países da União Europeia, bem como a legislação que está disponível em cada um desses países. Existe depois uma base de dados para diferentes tipos de plantas, existe uma base de dados para as plantas florestais, existe uma base de dados, por exemplo, há espécies que têm um tratamento particular, nomeadamente a videira, pela importância que ela assume em países como Portugal, Espanha, França, Grécia, por aí fora. E depois temos este que, para as espécies fruteiras, é o mais interessante, que é aquele que se chama
o Frumatis. Aqui no Frumatis nós podemos encontrar também as diretivas que regulam a certificação de materiais vegetais, nomeadamente espécies fruteiras, e a legislação específica de cada país. E depois temos uma base de dados em que nós podemos encontrar todos os materiais que há certificados por país. Aqui calhou a Bélgica, e temos aqui várias variedades de Sidónia, é um marmeleiro, e algumas variedades de macieira. Mas também podemos procurar por espécies. Aqui eu pus prunos e aparecem aqui uma série de prunos em Portugal que estão certificados e que aparecem no catálogo de variedades. Tem o sítio onde eles foram obtidos, tem se foi aprovado ou se ainda está para aprovação, e tem depois, aqui não consigo ver, mas a última coluna é se este material tem royalties ou se não tem. E depois, finalmente, em Portugal, o organismo que regula a certificação de material vegetal é a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária. Está aqui a página inicial, que tem uma secção sobre plantas. Se nós formos a essa secção, encontramos toda a informação sobre plantas. Portanto, temos as autorizações de cultivo, temos a maneira como podemos utilizar os produtos fitofarmacêuticos e quais são autorizados. Temos também uma secção sobre a sanidade vegetal, e depois a secção que interessa mais em termos de propagação é esta sobre sementes, plantas e variedades. As autorizações de cultivo é muito interessante, porque quando nós selecionamos aquela secção, o que aparece é autorizações especiais para o cultivo de cânhamo e para variedades geneticamente modificadas. Portanto, os OGMs estão ao nível do cânhamo. E depois, no que diz respeito aos materiais de propagação, a informação está também dividida em função dos tipos de plantas, a informação para a batata, a informação para o morangueiro, para ornamentais, a videira tem também uma secção à parte, e depois há a informação sobre as fruteiras. Nas fruteiras está disponível o catálogo nacional de variedades de fruteiras. O último que lá está é muito antigo, quer dizer, é de 2016, também não é assim tão antigo como isso, tem 5 anos, mas eu acho que ele deixou de ser publicado a partir do momento em que a Frumatis, que é a base de dados da União Europeia, começou a publicar todos os registros de material certificado, e portanto creio que a partir de 2016 não haverá mais nenhum catálogo nacional de variedades, uma vez que os materiais estão todos disponíveis na base de dados da Frumatis. Para obter uma nova variedade, para certificar uma nova variedade, o que é preciso? São precisas estas 4 condições, portanto, que ela seja nova, obviamente. Se é uma nova variedade, convém que não seja um material que já é utilizado. Convém que ela seja distinta, ou seja, tenha alguma característica diferente das variedades da mesma espécie que já existam. Aqui é muito importante que essa variedade seja uma seja uma característica facilmente reconhecida, ou seja, se forem variações em termos moleculares, isso não é considerado, mas se for, por exemplo, no caso de um citrino, se não tiver sementes, isso já é uma característica que pode ser quantificada, e, portanto, isso já pode dar origem a uma nova variedade. Portanto, tem que ser normalmente características morfológicas bem nítidas. Pode ser a forma do fruto, pode ser o tamanho. Depois convém que a variedade seja homogénea, ou seja, que as plantas que vão constituir essa variedade sejam geneticamente uniformes, daí a importância dos métodos de clonagem para termos uma população de plantas que possa ser avaliada e certificada. E depois o material tem que ser estável, ou seja, quando se faz a propagação, e normalmente faz-se a propagação por via assexuada, as características das plantas descendentes têm que ser exatamente iguais às características da planta original.
E, portanto, toda esta informação depois é mais detalhada nos documentos produzidos pelas instituições. A página da DGAV é muito interessante porque ela tem a legislação toda da União Europeia e portuguesa e, portanto, encontra-se lá toda a informação que é necessária. Tem também uma parte sobre os direitos do obtentor, ou seja, da pessoa ou da entidade que propõe a nova variedade. Isso também é muito importante para quem quer certificar material. Tem também uma secção sobre o nome que deve ser dado e algumas orientações sobre a designação que vai ser dada à nova variedade. Também existe legislação para isso. E depois, finalmente, para complementar esta informação da UPOV e da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, há também este organismo que é o Community Plant Variety Office, que é também uma instituição da União Europeia, onde também se encontram muitas informações sobre a certificação, em particular os direitos do obtentor e as linhas orientadoras para obter novos materiais e também algumas coisas relacionadas depois com o custo que é preciso, o investimento que é preciso fazer para obter um novo material certificado. Ainda em Portugal há uma organização que é muito importante, principalmente na parte da hortofrutícola, que é o Centro Operativo e Tecnológico, vulgarmente designado por COTN, que dá muito apoio aos agricultores, de uma maneira geral em todo o país, mas muito particularmente na região do Oeste, com a Peira Rocha e os prunos e as macieiras. Mas qualquer pessoa pode dirigir-se ao COTN e pedir auxílio em termos de investigação ou em termos destes procedimentos para certificação de material vegetal. Só para terminar e dar-vos alguma ideia dos projetos que nós temos no laboratório, temos um sobre o tamarilho, que falei há pouco, que é tentar obter plantas com novas características. Temos um projeto mais recente que é designado por Cultivar, que é financiado pela Comissão de Coordenação da Região Centro sobre os recursos endógenos do Centro. Temos este projeto que está agora na fase final, que é o INOVCAP, sobre o melhoramento do kiwi. Temos este que começou há 2 meses, o Forest for the Future, que é também financiado pela região centro e cujo objetivo é promover espécies florestais diferentes daquelas que são normalmente utilizadas, como o pinheiro e o eucalipto. Temos uma participação neste grande projeto do Raiz, que é o impacto sobre aplicações da pasta do papel, que não propriamente para a produção de papel. Temos este aqui, o C-Label 2, que é sobre a produção de alimentos inovadores, ou seja, pode ser a produção de manteigas com menos sal ou com sabores a ervas aromáticas, coisas desse tipo. E temos este, o Value to Prevent, que é também um projeto mais da área da floresta e cujo objetivo é utilizar a biomassa para a produção não de energia, mas de compostos de interesse do ponto de vista da indústria farmacêutica ou da indústria de cosmética. Isto são alguns dos nossos parceiros e estas são algumas das pessoas que trabalham no laboratório. A Sandra é a pessoa que está mais tempo no laboratório e que, de alguma maneira, orienta a investigação. Eu sou uma pessoa que não faz praticamente nada e que dá estas conferências quando é preciso. E agora estou em casa, portanto a universidade é na minha casa. A Madalena Pirata é uma alentejana de Évora que é contratada para trabalhar no projeto do Tamarilho e depois estas pessoas são todas alunos de doutoramento, que estão a fazer o doutoramento em diferentes projetos. E pronto, era isto. Obrigado pela vossa paciência.